Fala sério, meu locutora, com mais um vídeo aqui para vocês. E hoje eu vou falar sobre déficits, isso mesmo. E são abordagens, educacionais diferenciadas e que exige um suporte individualizado. Então, esse suporte potencializa o aluno. Mesmo com déficit, ele pode conseguir, ele pode reparar o déficit e conseguir o que é necessário. Fala sério. Meu locutora na área, falando ainda sobre dificuldades de aprendizagem, o que afeta a capacidade de aprender. Então, dificuldade é dificuldade, né? E existem várias dificuldades, ela pode ser física, psicomotora, pode ser motora. Então, existe uma dificuldade? A criança está tendo um problema no aprendizado? Qual é? É as vistas que não enxerga direito, é a audição que não está legal. Na sala de aula, o professor ele tem a capacidade de conseguir perceber alguns déficits e identificá-los imediatamente. Agora, existem outros déficits que precisa de um profissional adequado. E o profissional adequado para perceber esses déficits dentro do ensino regular é o pedagogo. O pedagogo estuda sobre e tem a capacidade de perceber as deficiências de um aluno. Outra coisa interessante, além da dificuldade de aprendizagem, né, que afeta a capacidade de aprender, também tem os desafios de atenção, né? Às vezes a criança ela não consegue manter o foco, ela não se concentra por aí, porque é hiperativa ou qualquer outra coisa, o ambiente não está adequado para aquele aprendizado. Então, o profissional que ele está direcionando, que está mentoreando a educação daquele momento, indiferente, viu, de ser ensino regular. Pode ser uma aula de música, pode ser uma aula de balé. Eu vou falar coisas aqui para vocês que é indiferente de sala de aula, indiferente de uma escola, do ensino regular. A criança, o adulto, indiferente de idade também, o jovem, o adolescente, quiçá o idoso, viu? Por incrível que pareça, a aprendizagem ela é uma só. E aí os requisitos para se adquirir aprendizado com os déficits vai ser tudo que eu vou falar de agora para frente com vocês, viu? E aí os desafios de atenção sempre vai ser foco ou concentração. Se o professor, se o mentor, se quem está guiando ali aquele aprendizado não sabe manter o foco e a concentração do aprendiz, ele vai ter dificuldade, infelizmente, viu? Então, a amizade, o carinho, o calor, o labor, naquele momento, é muito importante. Não dá certo um professor que não gosta do aluno ou o aluno que não gosta do professor. Isso também é um quesito muito importante, viu? Esse climinha ruim entre os dois, tá? Outra coisa são os problemas de comportamento. Problemas de comportamento, hiperatividade é um deles, né? A criança indisciplinada, a criança é mal ouvida, a criança que não tem um direcionamento, uma disciplina em casa e chega, vai viver com os outros, acha que tem que viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. São atitudes inadequadas no ambiente de aprendizado e das interações sociais. Por isso que tem momentos assim que todo mundo tem que calar e o professor fica insistindo ali para ter silêncio, para ter para se falar as coisas. É importante, é necessário que ele tenha essa postura, porque problemas de comportamento, conversinhas na hora de explicar uma matéria, tira o foco e a concentração, né? Os problemas de comportamento é isso. Então, as pessoas, as crianças, ou adolescentes, ou jovens, ou adulto, ou aprendiz em foco ali, precisa de dar atenção para quem está mentoreando e obedecer às regras, porque essas regras vão ser importantes para o aprendizado, né? E
Essas atitudes inadequadas, por exemplo, vou dar um exemplo como educadora. Depois do recreio, não dá para ensinar uma matéria nova para o aluno. Tem aluno que consegue, depois do recreio de uma atividade física, veio acalorado, com sangue até lá no oi, e aí chega na sala de aula, como é que você fala para esse aluno se aquietar? Ele está com o sangue borbulhando no corpo, não tem como. Então, não dá para explicar a matéria nos primeiros minutos após a sala de aula chegar do recreio. Aí, no início do horário também, né? Quando os alunos estão chegando, né? Tem os 10 minutos de tolerância para ele chegar e pode chegar atrasado, pega as coisas pela metade. Não é bom isso para o aluno, né? Então, o professor ele tem que ter sabedoria, ele tem que ter entendimento, compreender os quesitos dos alunos e ele precisa, em voga, dar atenção para isso, né? Então, os problemas de comportamento podem ser isso. E o aluno chegou do recreio, talvez ele consiga se acalmar em 10 minutos. Tem aluno que só em 20, tem alunos que só em 30. E como é que fica esse professor, né? Vocês estão entendendo a situação de comportamento? Tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência, tem que ter experiência, tem que ter orientação para cuidar de alguém. Qualquer pessoa não pode ensinar. Qualquer pessoa não pode, isso falando com déficits, né? Mas existem os problemas, as crianças normais também precisam desse direcionamento aqui. A gente só está falando de déficits para você perceber que as crianças normais, elas no meio delas, tem crianças com certas dificuldades, ou de comportamento, ou de concentração, ou de aprendizagem, né, cognitiva. E aí, o professor, ele tem que capturar essa dificuldade, esse déficit logo, e procurar uma pessoa o quanto antes para acabar com essa atitude deficitária do aluno e ele ter uma aprendizagem plena. Outra coisa são problemas emocionais ou sociais. Eu sou de uma infância que a gente brincava de bola na rua, a gente brigava, ia no cabelo, a gente xingava uns aos outros, não era bullying e estava tudo bem. Às vezes a gente ia nos murros mesmo e estava tudo bom. E não tinha bullying, não tinha perseguição, tinha essas coisas absurdas não. A gente brincava de peteca, de porta-bandeira, de piriri, pororó, piriri, pororó, piriri, pororó. E ficava de bem. Agora tem crianças hoje que só ficam no computador, no videogame, Não dá, né? Só jogos eletrônicos, só coisas eletrônicas. Há uma interatividade nisso aí, às vezes há diante da internet, né? Mas ela não é plena, onde há sangue, há corpo. A gente precisa de gente, de calor, de ser humano, um do lado do outro. Isso é interação social e interpessoal. Eu estou com você. Humano fica com humano. Uma pessoa sozinha no quarto, ela tem o quê? O mosquito? A dengue, né? Ela tem o quê? A barata que vai lá, a lagartixa que vai lá de vez em quando, o escorpiãozinho. É isso que eu quero dizer. As relações interpessoais, elas precisam existir. Se você tem um aluno que ele não tem relações interpessoais, ele fica sozinho, trancado no quarto, ele vai ter problemas de quê? Emocionais. Que é ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldades em estabelecer ou manter relações. E isso vai para a idade adulta. Aí o cara, ele pode ser tudo de bom, mas não consegue namorada, não dá certo com o pai, não dá certo com a mãe. Isso começou na infância, ele não aprendeu a se defender de quê? Dessas dificuldades de estabelecer e manter relações. É necessário aprender a estabelecer e manter relações desde cedo. Isso é o interpessoal, é você com o mundo lá fora. Se você não convive com o mundo lá fora, que relação você vai ter com esse mundo? Uma péssima relação, porque você não está treinando para ter essa relação. Precisa treinar para ter essa relação e manter essa relação.
bem ou mal, mas precisa manter. Existe também os desafios de linguagem. Eu vou falar agora coisas muito interessantes que têm muito a ver e se identifica muito mais com o ensino regular. E os desafios de linguagem é oral e escrita. Por quê? Porque o oral e o escrito se comunicam. E se você tiver atrasos em uma, implica na outra. E geralmente são os disléxicos. Eles têm problemas em falar porque não ouve. Ou então tem problema em ouvir porque não falam. Ou então não escrevem porque não sabem escrever, erram o português, não sabem falar. Eu estou falando de falar normal, claro e conciso, né? Usando recursos da língua, não. Ou então formas, né, que se aprende no social. Eu estou falando de ensino normativo, de aprender a língua culta. Então, a criança, principalmente de 1ª a 4ª série, ela precisa muito de ler. Infelizmente é verdade. Por exemplo, vamos falar de alfabetização. Uma parlenda. Ou a galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, bota 9, bota 10. Botou 10 ovos aí, dá para aprender, né? A contagem social de 1 a 10 para crianças, né, nas primeiras séries, das séries iniciais aí, a 1ª ou a 2ª série, né? E aí essa criança tá lendo um texto. Isso é um texto. Ela aprende o abecedário aí também. Algumas letrinhas, ou o A e o U, por exemplo. Tem todas as letrinhas aí na palavrinha, né? Então é isso que eu tô falando para vocês. É importante que a criança aprenda a ler. Ela, sem saber ler, ela já tá lendo através de um texto, que é uma parlenda. Pode ser uma música de ciranda de roda, pode ser qualquer outra coisa assim. Entendeu? São desafios de linguagem. E quem é o mentor, ele precisa saber disso. Ele precisa compreender que o aluno tem essa necessidade, e essa necessidade, ela tem que ser importante para que o aluno aprenda, né? Então, o oral e escrita se comunicam muito. Se você não lê, você não escreve bem. Se você não lê, você não fala bem. É importante ler. E a criança que ainda não sabe ler, por que não ler para ela? Por que não contar poesias, né? As crianças sabem, as poesias sempre são musicadas e isso vai ajudando a criança a crescer robustamente. É uma relação de alguém com uma pessoa que já faz bem ao interpessoal da criança. Importante falar que eu estou falando de desafios de linguagem. E isso é muito importante no ensino regular. Agora também tem os desafios de motivação. A motivação, ela é importante também no ensino regular. Por quê? Porque são desafios que a falta de interesse, né, para participar das atividades, ou dentro da sala de aula, ou entre crianças. Tem criança que não gosta de brincar em casa, que não gosta de brincar na rua, que não gosta de brincar na escola. Falta motivação. O que essa criança gosta de fazer? Então, precisa dos desafios de motivação. Por exemplo, eu vou falar em aprendizagem, eu não estou falando nem de relações. Vou falar do aprendizado. Por exemplo, vamos ensinar, eu falei da parlenda, né? A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Eu contei de 1 a 10. A criança sabe contar de 1 a 10. Uma criança com 6 anos. Mas ela sabe quantidade? Vamos ver? Vamos pegar o material dourado. Todo mundo sabe, e quem não sabe, procure saber, o material dourado é excelente para ensinar matemática. Pega o material dourado, pega ali uns cubinhos de material dourado e coloca diante de uma criança e fala assim, quantos cubinhos tem aqui? Ela vai falar qualquer quantidade nessa idade, porque ela não tem noção de quantidade. Ela pode falar 50, 30, pode falar 10, pode falar, entendeu? Agora, uma criança com 2 anos, e eu garanto isso para vocês, ela sabe diferenciar o número 1 do número 2. Ela entende quantidade. Se você mostra uma banana para ela e mostra 2, se ela for gulosa, ela vai querer as 2 bananas. Ela já entende, aqui é 1 e aqui é 2. Ela entende a diferença, mas ela entende a diferença, ela ainda não tem noção de quantidade. Entendeu? Então, com o tempo, ela vai aprendendo. Desafios de motivação.
eu falei em matemática e falei do material dourado. O material pode ser um ábaco, pode ser outros tipos de materiais que tem, né, nesses métodos, né, Montessori, no construtivista e etc, etc, com todos esses filósofos aí que, né, dentro da educação, que traz pra gente as formas de como se ensinar. Outra coisa que eu quero falar, importante, que eu falei de desafios de linguagem, desafio de motivação, que é muito importante no ensino regular. Mas eu estou falando aqui na aprendizagem por um todo, tá? É importante entender e compreender isso. E depois eu vou falar com você sobre a dificuldade socioeconômica, né? Existem muitos desafios para se chegar e conseguir o que se quer. Quando se quer estudar, fazer uma faculdade, ir para fora, estudar uma língua, né? Conhecer um lugar e conhecer a cultura. Enfim, existem vários tipos de aprendizado. Tem pessoas que querem ir conhecer a cultura porque querem trazer para cá aquela cultura. Ou algum viés daquela cultura. Outras pessoas porque querem aprender a língua. Outras pessoas, não é só dentro da nossa nação, não só no território nacional, mas também fora dele. Então é importante que as pessoas percebam que, além de dificuldades para o exterior, temos também desigualdades socioeconômicas dentro do país. E elas são gritantes. As diferenças nas oportunidades, né? Fulano pode, você não pode, você quer e é demorado isso acontecer, né? Tem os recursos limitados na educação, né? Tem gente que precisa estudar numa escola particular porque ela quer ser um médico, mas ela não tem condição de trabalhar, estudar na escola particular, estuda em escola pública e as oportunidades, né, são menos. E tem a nutrição inadequada também, ou a falta de apoio familiar. A nutrição inadequada, ela é o pior. Por que a nutrição inadequada? Porque a gente sabe que nem todo mundo é rico e tem pessoas que às vezes têm condição, mas não têm o conhecimento, ou não tem, ou tem o conhecimento e não tem a prática, né? Então, uma mãe, ela precisa ter a capacidade de cuidar de uma casa e procurar pôr uma mesa rica na sala dentro de casa. Por que que é importante isso? Porque alunos nutridos, eles são mais fortes no aprendizado. Felizmente. Atletas nutridos, eles reagem melhor. E a falta de apoio familiar começa aí, quando há a falta de quê? De conhecimento para se gerir uma casa, para se gerir uma família, né? E aí a gente precisa de apoio. A gente sabe que muitas vezes também os pais, por exemplo, um pai médico não quer que o filho seja artista, uma mãe artista não quer que a filha seja professora, por exemplo, né? Porque quer que ela seja ou bailarina ou modelo, entendeu? E às vezes é uma falta de respeito que às vezes os condutores das famílias têm, né, dentro, né? São falhas e infelizmente é a falta de apoio familiar. Ou então vive uma guerra, né, entre A mais B, e há a confusão de quem é gerido. Isso também, esses jogos, né, de poder entre pai, mãe, família, acabam com as pessoas, né? A gente precisa ter esse cuidado. Outra coisa interessante também são as dificuldades de desenvolvimento. Em todo momento eu falei isso, em desenvolver o psicomotor ou cognitivo direcionado individualmente. Por exemplo, você não pega vários atletas de canoagem, por exemplo, e manda para uma Olimpíada. Não é assim. Vai um ou dois, né? Por quê? Porque muitos que fazem canoagem não conseguem ir. Tem que ir o melhor, por exemplo, né? Ou então vai 2, 3. Natação, a mesma coisa, entre outros. E sem contar também o desenvolvimento físico-motor, não dá para você apoiar uma pessoa que ela tem uma impossibilidade de fazer, por exemplo, tal atividade ela quer fazer, física. Ou
cognitiva. Por exemplo, ou vou fazer um concurso, eu quero tentar um concurso, mas eu não estudei. Você vai ser avaliado e essa avaliação vai ser minuciosa, porque tem concorrentes. Se você não vigiar, como é que você vai passar? Tem que passar, mas tem que estudar para passar, né? Você quer passar? Você não vai gastar seu tempo, você não vai gastar seu dinheiro para fazer uma coisa e não passar. Aí tem um problema. Se alguém tem costume de fazer isso, um problema aqui na cachola, né? Quem faz esse tipo de comportamento. Geralmente você faz para se fazer valer ali, né? Tá vendo? Então, o tanto que é importante, acabei falando aí sobre dificuldades de desenvolvimento. Essas dificuldades de movimento, de desenvolvimento, elas são importantes. Por quê? Porque dentro de alunos normais, você consegue perceber aí esses déficits, né, que são as dificuldades. Ela pode ser física, ela pode ser motora, ela pode ser intelectual, né, que é cognitiva, e que através do mentor, da pessoa que guia ali a capacidade que a pessoa tem de aprender, vai direcionar bem e muito bem. Então, olha, veja bem, ó, acabei de falar com você sobre déficits. Esses déficits são abordagens educacionais. Falei aqui com você sobre educação. O suporte individualizado, nesse aluno, a sala pode ter, por exemplo, 300 alunos, né? A escola, 300 alunos, um é escolhido, né? E aí é o suporte individualizado que vai fazer um aluno vencer por todos. E potencializar o aluno, né? Potencializa o aluno por quê? Porque ele é valorizado. É importante valorizar um aluno que precisa adquirir o que ele consegue, é lógico, né? Então, interessante isso. Lembrando que sempre quem está direcionando esse aprendizado, ele precisa ter uma capacidade para isso. Quando ele tem essa capacidade, ele percebe todos esses desafios que eu falei com vocês. Tanto a dificuldade de aprendizagem, quanto desafios de atenção, que é foco e concentração, os problemas de comportamento, que pode vir com um déficit de comportamento, como, por exemplo, hiperatividade, problemas emocionais ou educacionais, que infelizmente nos dias de hoje vem trazendo desde ansiedade, baixa autoestima, depressão, né? As relações que não são bem estabelecidas e nem manter as que estabeleceram. São relações interpessoais com problemas, né? Desde cedo se percebe hoje nas crianças isso é muito ruim. Você vê crianças muito cedo procurarem psicólogo e psiquiatra ou tá tomando medicação, né? E dando uma espetada aí no ensino regular, né? Que são desafios de linguagem. Eu falei que oral e escrita, elas se comunicam, né? E para se corrigir isso é ler. E os desafios de motivação, o que você faz para a criança aprender a escrever e aprender a ler, né? E o que é mais grave em tudo isso são as dificuldades socioeconômicas, né? As diferenças de oportunidade, os recursos, né? Falta de dinheiro, a criança que é muito humilde, muito pobre, né? Falta dinheiro na família e vive uma alimentação desnutrida. Às vezes é um atleta muito bom, mas precisa potencializar essa alimentação desse aluno e a família não tem condições. A falta de apoio familiar, como por exemplo, né, falei para vocês de viés familiar, né? Às vezes só quer ser uma família só de médicos, só de engenheiros, né, só de construtores, né, só de enfermeiros e querem manter essa tradição. E tudo isso engloba as dificuldades do desenvolvimento físico, motor, cognitivo e que vai ser jogado aí para o social, né? E aí entra as relações dos grupos, as relações interpessoais, né? De você consigo mesmo, desse aprendiz consigo mesmo e etc. Gente, é muito importante falar que quando a responsabilidade é muito grande sobre alguém que ensina, ela precisa estar sempre qualificada a mais.
a mais, a mais. E eu falei aqui para vocês sobre aprendizado. Eu não falei sobre relações sociais. Dou uma espetada ali ou aqui sobre relações interpessoais, né? Quando eu falei aqui de problemas emocionais e sociais, mas não abrange bem as relações sociais como um todo. Eu preciso dizer para vocês que uma pessoa que está direcionando pessoas, ela precisa ter uma perspicácia, uma percepção muito boa no desenvolvimento social de quem está sendo educado. Porque esse aprendiz, ele precisa estar bem com o que ele está aprendendo na sociedade. Isso é o pico mor. Não é só aprender por aprender, é aprender para conviver com as pessoas. E isso é muito importante, tá? Eu sou Mil Locutora, peço para vocês dar acessar o sininho, dar um joinha e um like, né? Receba mais vídeos aí, mais direcionamentos meus, e que com certeza vai ser muito bom para a gente diante das minhas histórias, diante do meu, calor humano, para passar para vocês, tá bom?